Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, apenas um versículo, que é o versículo 20. Em algumas versões diz: entrarei até a sua casa, mas no original mesmo, no grego, está como aqui na corrigida fiel: entrarei até ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Amém? Somente até aqui. Os irmãos estejam à vontade para sentar-se. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como provavelmente todos vocês sabem, o versículo que eu acabei de ler encontra-se em uma das cartas escritas às 7 igrejas no Apocalipse, e precisamente para a 7ª igreja, que é a igreja para a qual não houve nenhum elogio. Para todas as demais igrejas houve elogios, e para algumas houve repreensões, porém para esta igreja houve apenas repreensões. Eu sei que alguns não concordam comigo, não sei quanto a vocês, mas alguns creem que as 7 cartas às 7 igrejas não estariam representando os 7 períodos da igreja, mas no meu entender representam 7 períodos, embora todas as cartas sejam recomendações para todos nós, em qualquer tempo da história da igreja. Mas eu creio que há, e eu tenho percebido, estudando a história da igreja, que há sim uma não coincidência, né, de que ao longo desses 20 séculos de igreja, que se completam em 2030 se completam 2000 anos de que o Senhor subiu aos céus e de que houve o Pentecostes, e a igreja ela começou a evangelizar, porque foi ordem do Senhor que os apóstolos não evangelizassem enquanto não fossem revestidos de poder, o que acontece em Atos 2. E desde então, ao longo desses 20 séculos, eu enxergo de fato características que poderíamos colocar, digamos que se fôssemos dividir por 7, né? Características de cada igreja ao longo de mais ou menos 300 anos para cada período da igreja. Não tenho dúvida de que nós estamos muito perto do retorno do Senhor. Creio até que será nesta geração, especialmente tendo em vista os últimos acontecimentos, incluindo a própria pandemia. E com isto, eu creio que nós encontramos aqui uma descrição da igreja nos dias atuais. A igreja de Laodiceia era uma igreja que fazia uma avaliação errada de si mesma. Era uma igreja que olhava para si mesmo e dizia que está tudo ótimo, mas está tudo tão bem que a igreja do tempo atual nem se dedica mais à oração como antigamente. E alegrou meu coração chegar aqui e ver vocês de joelhos, porque é este o propósito desse projeto: fazer com que nós voltemos a orar como devemos orar, nos voltemos à palavra de Deus, ao ensinamento de Cristo, e ao que veremos hoje aqui. Vejam que no versículo de número 17, a repreensão do Senhor é a seguinte: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Vejam que interessante. Esta igreja tinha uma avaliação errada de si mesma. Dizia a respeito de si mesma: sou uma igreja rica, não preciso de coisa alguma, sou abastada. Esta é a avaliação que a igreja fazia de si mesma. Mas a avaliação que o Senhor fez da igreja foi diferente e foi terrível. E começa com o terrível fato de que aquela igreja não sabia, não conhecia
a sua real condição. Não sabes que és. E aí vem a sequência de uma descrição catastrófica. És um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, essa é uma descrição de uma igreja, irmãos. E como, no meu entender, as 7 cartas representam 7 períodos da igreja, e por que eu creio que é uma sequência de períodos da igreja? Por 2 motivos. Primeiramente, porque o livro do Apocalipse começa dizendo acerca de coisas que em breve começariam a ocorrer. Então eu creio que as 7 cartas já são profecias concernentes a períodos da igreja sobre a terra. E também porque, logo no capítulo 4, versículo 1, está escrito: depois destas coisas, ou seja, coisas que haviam acontecido. Depois destas coisas. E no final do versículo 1 diz assim: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amados, compartilho com vocês uma interpretação particular minha do Apocalipse, amém? Eu não me lembro de ter compartilhado isso, nem mesmo lá em São Gonçalo. Então prestem muita atenção no que eu vou dizer. E orem a respeito e meditem a respeito. Eu creio que, não por acaso, no Apocalipse encontramos sequências de 7 cartas às 7 igrejas, depois 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 trovões, que não é dito o que eles falaram, e depois 7 selos, 7 cálices da ira. Amém? E com isso se consuma a ira de Deus. Então, repetindo, 7 cartas às 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões que não sabemos o que disseram, e 7 cálices da ira de Deus. Interpretação minha, tá? Posso estar enganado. Mas no meu entender, em cada 7º acontecimento, ocorrem os outros 7. Em cada 7º acontecimento, ocorrem os outros 7. Vocês sabem que um dos meus princípios e princípio do nosso ministério é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Qual é a base bíblica que eu encontro para essa interpretação, além do fato que eu preciso, num estudo bíblico, ainda mostrar no próprio Apocalipse, que é uma chave que abre o entendimento disso. Mas também a conhecida passagem no livro de Josué, quando Jericó é cercado pelo povo de Deus, pelo exército de Deus, e o Senhor ordena que eles deem, ao longo de 7 dias, nos 6 primeiros dias, uma volta em cada dia, e no 7º dia, 7 voltas. No meu entender, isso é uma chave para o Apocalipse. É uma chave para o Apocalipse. Então pensem comigo, muitas pessoas inclusive caem nessa pegadinha. Quantas voltas foram dadas ao redor de Jericó? 7? Não, errado, 13. Foram 6 voltas nos 6 primeiros dias, e no 7º foram 7, totalizando 13 voltas, né? E então, no 7º dia, 7 voltas. Na 7ª igreja, se abrem os 7 selos. Estão entendendo? Então, interpretação minha. Se os irmãos discordarem, não tem problema. Pode ser até que vocês discordem que cada igreja seja um período da história da igreja. Não tem problema também. Porque, mesmo assim, o conselho da 7ª igreja também nos serve. Amém? Como o conselho da primeira igreja também nos serve. Todos os conselhos das 7 igrejas nos servem. Agora, não é verdade que ao longo da história da igreja nunca houve um tempo na história da igreja em que a oração fosse tão desprezada como agora? Irmãos, nem no tempo de Lutero, antes da Reforma, a oração era tão desprezada como agora. E as pessoas estavam no erro,
porque não tinham acesso à palavra, irmãos. E agora a situação é muito mais grave do que no século XVI, quando houve a reforma de Lutero, porque agora o povo tem a palavra. E em N versões diferentes, facilitando a compreensão, com comentários teológicos e uma infinidade de livros que nos ajudam a compreender os textos mais difíceis, irmãos. Então, qual é a desculpa para a igreja estar do jeito que está? Não há desculpa, irmãos. Não há desculpa. E a igreja olha para si mesma se achando o máximo, achando que está no seu melhor momento. Irmãos, nas outras congregações, e ontem eu mencionei de novo isso, a coisa está tão grave que a ideia que as pessoas têm, por exemplo, do livro de Atos, em muitos lugares, e eu ouvi isso numa rádio evangélica, num debate de uma famosa rádio evangélica do Rio de Janeiro, uma psicóloga cristã famosa, só não cito o nome por questão ética, famosa. Ela fala nas rádios, dá entrevistas, se diz cristã. Ouçam o que ela disse e todos concordaram com ela. Ela disse que o livro de Atos seria o jardim de infância da igreja. E que agora é que a igreja estaria na sua pós-graduação. E outro completou. E os apóstolos de hoje, e os apóstolos de Atos teriam muito a aprender com os apóstolos de hoje em dia. Para que não passassem necessidade. Eles não conheciam a teologia da prosperidade. Se aplicassem os princípios da teologia da prosperidade, Pedro, Paulo, João não teriam passado necessidade. Vejam que absurdo. Irmãos. Esse é o estado. Então vejam como se comprova que a igreja atual é exatamente essa, que faz uma avaliação completamente equivocada de si mesma. É bem verdade que muitos ministérios estão ricos, mas ricos de dinheiro. Não ricos do poder de Deus. Não ricos como Pedro e João, que disseram, não temos prata nem ouro, e não tinham mesmo. Porque ainda que Barnabé tivesse dado todo o dinheiro da propriedade aos pés dos apóstolos, o texto não diz que foi na mão dos apóstolos. Foi aos pés. Os apóstolos destinavam aquelas ofertas às pessoas carentes, especialmente as da comunidade cristã. Então não ficava com eles. Quando eles disseram, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, e aquele coxo foi curado em nome do Senhor Jesus, pelo poder de Deus, que eles tinham, eles não estavam mentindo. Senão, inclusive, nem o poder de Deus se manifestaria ali. Mas hoje, os apóstolos de hoje diriam o seguinte, se vier alguém pedir dinheiro para eles, a resposta deles é exatamente o contrário. Temos prata, temos ouro, isso que temos não vamos dar não. É exatamente assim, não é? Então, é muito lamentável a situação da igreja hoje em dia. Uma igreja para a qual só há realmente repreensões. Agora, o mais grave de tudo isso, irmãos, no meu entender, está no versículo de número 20, que nós lemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Amados, para as igrejas anteriores, o Senhor havia dito em algumas delas, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Mas esta é a única igreja para o qual o Senhor está dizendo, eu já cheguei, estou batendo na porta, mas ninguém abre. Que situação grave, irmãos. Mais um indício de que sim, as 7 cartas são 7 períodos da igreja. E o Senhor está não mais voltando, Ele já chegou. Ele já está, como eu digo, Jesus não está voltando, Jesus está chegando, irmãos, está chegando. E as batidas, as batidas são os sinais, irmãos. A pandemia é mais uma dessas batidas. Qual será a próxima? Terceira Guerra Mundial. E quantas batidas mais terão que acontecer? Fome, terremotos, tsunamis. Para as pessoas acordarem, se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Porque até nas igrejas, as pessoas não estão realmente arrependidas. Vocês sabem.
Irmãos, me deu nojo e ira. Contei isso ontem, né? Se não me engano, em Jabaquara. Contei hoje também lá, onde nós estávamos, em São Bernardo. Há 2 dias atrás, num hotel em Mauá, eu fui passar os canais na TV e para ver se tinha algum noticiário. Só tinha, a maioria dos canais, programação evangélica. Era bem tarde da noite, só tinha programação evangélica, a maioria dos canais. E aí, parei em um deles que havia uma famosa bispa, de uma igreja que não faz jus ao nome, Renascer em Cristo. E é preciso dar nomes, né? Porque chegou a um ponto, irmãos, que está bem evidente, né? E ela mostrando braceletes, anéis, e dizendo, esse é o bracelete, eu não me lembro, você falou mezuzá, o bracelete do mezuzá, e não sei o quê. E se você enviar uma oferta X, não me lembro o valor, ela já tinha dito, mas eu não ouvi o valor. Se você mandar essa oferta para cá, né, para nós, você vai receber esse bracelete que vai te proteger. Só faltou dizer que ia proteger contra o Covid. Só faltou dizer isso. Vai te proteger e você será protegido. E o que mais me deixou irado foi ela dizer o nome das pessoas que estavam ligando naquela hora ou mandando mensagens, comprando aquele negócio, amaldiçoando suas vidas. Aquela mulher me parecia o próprio diabo ali falando, irmãos. Não vejo nenhuma diferença entre o que ela está fazendo e o que muitos espíritas fazem, enganando as pessoas também com falsas promessas. Não vejo diferença alguma, irmãos. Então é uma situação muito grave. Muitas pessoas que ouviram falar de Jesus, ouviram falar de um falso Jesus, não do verdadeiro. Por isso eu digo que o Brasil, irmãos, é um campo missionário. E eu diria que é um campo dos mais difíceis do mundo para se evangelizar. Por quê? Porque aqui o solo está contaminado com um falso evangelho. E quando nós queremos apresentar o verdadeiro, muitas pessoas já estão decepcionadas, estão frustradas, estão iradas, né? É um absurdo, irmãos. E para a gente evangelizar alguém, primeiro a gente tem que tirar da mente dela a ideia que ela tem de um falso Jesus, de um falso evangelho. E precisamos apresentar o verdadeiro Jesus. E por que a igreja hoje nem sabe, amados, a maioria dos irmãos, se é que podemos chamar de irmãos, que estão congregando em muitos lugares, nem sabem a real condição deles, a miserabilidade na qual eles se encontram. Por que não sabem? Porque o que eles ouvem falar de Jesus é mentira, é distorção. Tira um texto do contexto a pretexto de se ensinar outra coisa que não é a verdade de Cristo. Então são pessoas às vezes até sinceras que pensam estar adorando a Deus, mas não estão. Então o Senhor começa dizendo, tu não sabes. Não sabes. Veja que interessante, o Senhor não disse apenas, tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Não, ele começa dizendo, olha, você nem sabe a sua real condição. Por isso que a primeira coisa que o Senhor aconselha para essa igreja, no versículo 18, é que dele essa igreja viesse comprar, aliás, não a primeira, mas a segunda, que ele dele viesse comprar colírio para que visse, para que visse a sua real condição. Agora, por que o primeiro conselho foi o ouro provado no fogo para que te enriqueças? Porque este ouro, amados, é a palavra. Este ouro é o Senhor. Então, é importante compreendermos que quando é dito que compres, nós não compramos com dinheiro. Não se compra a Deus com dinheiro. Mas nós o temos quando dedicamos tempo a Ele. O tempo é o modo como nós conseguimos nos achegarmos ao Senhor. E hoje em dia não é verdade que a maioria de nós não está dando tempo para Deus. Às vezes damos apenas o domingo.
quando nos reunimos. Mas não é apenas aqui que nós temos que nos alimentar da palavra, que temos que nos enriquecer da verdade, porque é esta verdade que nos torna ricos aos olhos de Deus. É a prática do que o Senhor nos ensinou. E não é apenas uma vez por semana, ou 2, ou 3, quando tem uma videoconferência, que nós vamos meditar na palavra. Temos que meditar todos os dias, amados. Foi o próprio Senhor Jesus que nos alertou que nestes últimos dias haveriam muitos falsos profetas e muitos falsos mestres, e que enganariam a muitos. Muitos. Então não é quantidade, irmãos. Nós não temos que nos iludir com quantidade. Porque, por exemplo, essa bispa do diabo, ali enganando as pessoas, enganando multidões, irmãos. Multidões sendo enganadas. Multidões. E um dia, não sei quanto a vocês, mas um dia eu estive enganado também. Eu também estive. E o despertamento veio com a palavra. Assim como eu tive que deixar a Igreja Católica, quando eu ganhei um Novo Testamento e li. Interessante que foi a própria Igreja Católica que me deu o Novo Testamento, como lembrança do 15º EAC. EAC é o Encontro de Adolescentes com Cristo. Eu tinha 16 anos de idade, ganhei o Novo Testamento, como lembrança. Tinha de 15 para 16 anos, agora eu não lembro ao certo, mas está a data lá. Ganhei como lembrança. E li. Os meus amigos lá da Igreja Católica não leram, deixaram guardado lá de lembrança. Mas eu abri e comecei a ler. E comecei a questionar. E por questionar eu fui impedido de abrir a minha boca para continuar fazendo perguntas nas reuniões que tinham dos adolescentes antes da missa. Então, quando me proibiram de perguntar, eu disse, então a partir de hoje eu sou protestante. E me levantei e saí. Só que eu falei aquilo sem imaginar que seria um fato, né? E depois eu vi ao longo dos anos, a própria igreja protestante também se afastar da palavra. É impressionante, irmãos. Há 50 anos atrás, a igreja cristã no Brasil era uma igreja que orava, irmãos, que se dedicava à oração, irmãos. Mas não é mais assim. Não é mais assim. E está cada vez pior. Cada vez pior. Vocês sabem como é que está. E eu digo isso, amados, porque vemos que são poucos os que estão despertando. E é muito importante que vocês aqui nessa congregação que se formou há tão poucos dias, não é? Poucas semanas. É importante que vocês não tenham expectativa de número, tá? Eu não tenho. Se houver um número maior, glória a Deus por isso. Mas se não houver, glória a Deus pelos que estão congregando. Porque, infelizmente, muitos não estão interessados na verdade, amados. E é por isso que o Senhor diz, se alguém ouvir a minha voz. Irmãos, isso não é assustador? Versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz, significa o quê? Ninguém está ouvindo. Ninguém quer dar ouvidos a Cristo. Ninguém quer dar ouvidos ao Senhor. Se fala do nome de Jesus o tempo todo nas igrejas. Nome de Jesus para cá, nome de Jesus para lá. Mas eu penso que são estes que ouvirão do Senhor. Nunca vos conheci. Mas eles vão dizer, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. Mas não tinham intimidade com o Senhor. Não tinham compromisso com o Senhor. Não queriam obedecer o Senhor. E por isso não tem parte com Ele. Mas se alguém ouvir a minha voz, e aí ele prossegue, e abrir a porta, entrarei até Ele. Eu sei que em muitas versões, na maioria está escrito entrarei até a sua casa. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que no grego original está exatamente como aqui na CF foi traduzido. Entrarei até Ele, e com Ele cearei, e Ele comigo. Intimidade, irmãos. Cristo em nós,
Não apenas na nossa casa. Cristo em nós. Como Paulo dizia, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Vejam que por 3 vezes é enfatizado o pronome ele. Entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Por que essa ênfase? Por que essa ênfase? Mostrando que a salvação é individual. 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 E mais do que nunca isso é uma realidade. No mesmo local, muitas pessoas reunidas ali, a maioria não estão com a motivação correta. Não estão buscando a Deus para serem uma bênção nas mãos de Deus, transformados pela sua palavra, mas estão buscando a Deus para serem abençoados com bênçãos materiais. Essa é a verdade. São poucos que querem realmente Cristo, que querem a palavra, que querem ser transformados por essa palavra. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu gostaria de encerrar com a leitura de Efésios. Efésios capítulo 4, que foi o texto que eu li hoje pela manhã na igreja do ABC. A IBC do ABC, como eles dizem. Efésios capítulo 4. Vejam que interessante. Aqui em Efésios 4, Paulo, no versículo 21, vai falar a respeito de Cristo. Se é que o tendes ouvido. Efésios 4, 21. Ou seja, se é que vocês têm ouvido a Cristo, e nele fostes ensinados como está a verdade em quem? Em Jesus. Aleluia. Ele não disse como está a verdade em mim. Então a verdade não está em um apóstolo, a verdade não está em uma denominação, a verdade está em Cristo. A verdade não está também numa profetisa Ellen White, ou numa torre de vigia dos Testemunhos de Jeová. A verdade está em Cristo, irmãos. Em Cristo está a verdade. E aqui é muito importante nós percebermos a conexão entre esse versículo 21 e Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz, e não é exatamente disso que Paulo está falando. Paulo está escrevendo aos Efésios e está dizendo que se nós ouvirmos a Cristo, o que vai acontecer conosco? Seremos transformados, irmãos. Se lermos o contexto aqui, nós vamos entender que ouvir a Cristo é ser transformado por Ele. Transformado. Nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de Cristo, sendo semelhantes a Ele. Vamos prosseguir a leitura? Versículo 22. Então, para um melhor entendimento, vamos ler o 21 novamente. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, e agora ele vai explicar que verdade é esta. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amados, vamos dar uma pausa aqui. Eu tive que sublinhar no versículo 24, justiça e santidade. Por quê? Porque este é o resultado do entendimento da graça de Deus. Quando nós compreendemos a graça de Deus nos ensina a vivermos em santidade, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, mesmo quando ninguém está vendo, eu não vou pecar, porque eu não quero entristecer o Espírito Santo, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Isso é santidade. Mas também justiça. Irmãos, o que é justiça? Quando eu era recém-convertido, toda vez que eu lia justiça, eu pensava num martelo de um juiz, fazendo justiça, batendo o martelo. Depois eu descobri que não é isso. Justiça em relação à igreja é a prática da vontade de Deus. Nós
tratarmos o nosso semelhante como o Senhor nos ensinou a tratá-lo. E como foi que Jesus nos ensinou a fazer? Em Mateus 7,12. Faça ao seu semelhante o que você gostaria que ele fizesse a você. E depois o Senhor ainda deu um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós temos um referencial. E esse referencial não é o meu irmão A, B ou C. Esse referencial é Cristo. Porque um dos maiores problemas de muitos crentes hoje é que eles se comparam com os outros. Às vezes alguém diz assim para mim: pastor, o que o senhor acha de eu fazer uma tatuagem? E eu respondo: o problema não é você fazer a tatuagem, o problema é por que você quer fazer a tatuagem. Ah, porque está todo mundo fazendo, o que tem? Tem um monte de crente fazendo, o que tem? Né? Então ele se baseia nos outros. É o crente, Maria vai com as outras, né? Então, a palavra é bem clara, nós temos que nos espelharmos em Cristo, nosso Senhor. E justiça e santidade são duas palavras que resumem o resultado da palavra de Deus em nós. O que é a graça de Deus, irmãos? A oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos de nossos pecados, para que venhamos ser perdoados por meio da fé em Cristo Jesus. Não é a permissão para andarmos no pecado. Porque hoje, infelizmente, há muitos falsos pastores ensinando que a graça de Deus é que o pecado já foi abolido, então você pode pecar porque você está na graça. Irmãos, isso é um ensinamento satânico. Quem ensina isso é do diabo. De vez em quando aparece lá nos comentários dos meus vídeos alguém me criticando porque eu prego contra o pecado. Não existe mais pecado, alguns escrevem. O pecado foi abolido na cruz, não existe mais pecado. O entendimento completamente equivocado da graça de Deus. A graça é a oportunidade, é a porta aberta para a salvação de nós todos. De todo mundo, de todo aquele que crê em Jesus. É uma oportunidade imperdível. E muitos estão desperdiçando. A maioria está perdendo. Porque não entende que está perdido. As pessoas não entendem a sua real condição. E por isso para elas a boa nova não tem nenhum atrativo. Por quê? Porque elas não estão se enxergando perdidas. Então primeiro precisamos mostrar: você está perdido se você não se converter a Cristo. Jesus é o caminho, não é um caminho. É o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus. Foi Ele mesmo quem disse isso. Então, justiça e santidade são o resultado. Por quê? Porque quando eu compreendo que eu não sou salvo e nem teria como ser, através das minhas boas obras, ou através da guarda da lei de Moisés, assunto que foi tratado em Atos capítulo 15, e os apóstolos deixaram bem claro que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E aqui mesmo, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo dirá, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele completa, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não para que sejamos salvos por elas. Então temos que praticar boas obras? Sim, sim, esse é o caminho que o Senhor espera que andemos, fazendo bem, como Jesus andou em toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. E em nome de Jesus devemos fazer a mesma coisa. Mas não são as minhas boas obras que me salvam. Eu não sou salvo por não mentir, por não roubar, por não matar. E também não sou salvo por fazer caridade, por ajudar o próximo. Tudo isso, irmãos, não passa da minha obrigação. Por isso Jesus disse, quando vocês fizerem tudo que vos foi mandado, digam, somos servos inúteis. Não fizemos além da nossa obrigação.
As minhas boas obras não apagam os meus pecados, irmãos. Não apagam. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e iniquidade. E é a fé em Cristo, a confiança nele, que nos torna transformados pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu reconheço que eu não posso me salvar, que eu preciso de um Salvador, e que esse Salvador é o Filho de Deus, Jesus Cristo, então eu sou salvo. E a compreensão de que eu sou salvo pelo amor de Deus, pela graça de Deus, me constrange, como constrangeu a Paulo. Ora, se Deus me amou tanto assim, sendo eu ainda um pecador, como posso eu continuar no pecado? E como posso eu não perdoar o meu irmão? Ele cometeu um pecado contra mim, mas quantos pecados eu cometi contra Deus, e de todos eles o Senhor me perdoou. Então, assim como Ele me perdoou, eu quero perdoar o meu irmão também. E se Ele morreu por causa dos meus pecados, como posso eu continuar pecando? Então, amados, eu não roubo, eu não adultero, eu não mato. Não é porque eu não deva, é porque eu não quero. Eu não quero. Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não quero viver de um modo indigno daquilo que Jesus fez por mim. Então, quando compreendemos a graça de Deus, o resultado é santidade e justiça. Aleluia! E vejam como isso foi profetizado a respeito de Cristo em Lucas capítulo 1, que é um dos capítulos mais longos de toda a Escritura, versículo 75. Lucas capítulo 1, versículo 75. Vejam comigo, por favor. Lucas 1, 75. Nós temos aqui o cântico de Zacarias, que cheio do Espírito Santo, quando ele voltou a falar, porque ele havia ficado mudo por ter duvidado que poderia a sua esposa dar à luz um filho com avançada idade. E então ele, depois que nasce João Batista, seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele diz o seguinte, a respeito de quando Cristo viesse, versículos 74 e 75, de conceder-nos que, libertos da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Aleluia! Por que ele diz aqui sem temor? Porque, como disse João na sua primeira epístola, o amor lança fora todo medo. Eu não obedeço a Deus por medo dele me condenar ao inferno. Eu obedeço a Deus porque eu o amo. Porque eu o amo. E esta é a verdade em Cristo Jesus, amados. Este é o Evangelho, irmãos. O poder de Deus que nos transforma numa nova criatura, que nos muda. E é disso que está falando Paulo aos Efésios no capítulo 4. E então ele vai prosseguir dizendo no versículo 25. Mas agora, irmãos, como eu fiz hoje pela manhã, uma vez que nós estamos entendendo isso, uma vez que nós estamos entendendo que todo esse pano de fundo já foi mostrado, e que nós agora entendemos qual é a verdade em Jesus, não é viver pelo ter, mas é viver para ser uma nova criatura. Quando nós entendemos isso, amados, então fica muito mais fácil compreendermos textos como este. Não sou eu que vou me mudar, mas através da oração, a palavra de Deus em mim implantada me transforma. A oração é como o regar de uma semente, irmãos. A semente é a palavra, foi implantada em nós. E na medida que eu oro, esta semente ela vai crescendo em mim e vai gerando fruto.
Eu não tenho que orar para pedir coisas materiais a Deus. Eu tenho que orar para buscar o reino de Deus na minha vida e a sua justiça. Entendeu agora o que é justiça, né? Não é o bater do martelo do juiz. A justiça é nós andarmos no caminho que devemos andar. Então, quando eu busco, através da oração, que eu, por exemplo, consiga perdoar alguém de quem eu estou guardando mágoa, ressentimento, esta é a vontade de Deus, que eu ore desta maneira. E quando eu oro segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus diz na primeira epístola de João, que Ele nos ouve, e Ele nos atende. Só que o problema é que a maioria dos crentes hoje não oram buscando transformação pessoal, interior. Oram buscando coisas externas. Quando se nós buscarmos o principal, que é sermos transformados, aquilo que necessitarmos, irmãos, virá em acréscimo. Em acréscimo, irmãos. Eu não preciso me preocupar com o que comer, com o que vestir, onde morar, porque o Senhor cuidará disso. Porque a minha preocupação são os meus pecados. Eu pedir que o Senhor me mostre onde é que eu ainda estou errando, para que o seu Espírito Santo venha me transformar. Isto acontece quando nos humilhamos e confessamos que pecamos. E é tão importante a confissão a Deus, irmãos. Porque é diferente de você apenas dizer, Senhor, perdoa meus pecados. Mas quando nós falamos aquilo que nós fizemos, é até difícil de se dizer o que fizemos, porque a gente sente vergonha. E é isso que o Senhor espera de nós. Que não sejamos orgulhosos, que não sejamos soberbos, mas que nos humilhemos na presença do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus disse, aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar, esse será humilhado. Então, amados, quando vemos aqui no capítulo 4 o que Paulo escreveu, compreendemos a importância de conhecer a palavra para que por ela sejamos transformados. E então, amados, eu vou começar do versículo 11, para nós entendermos a importância da igreja nesse processo. A importância de, por exemplo, vocês terem um irmão para pastoreá-los, que é o nosso irmão Tom. A importância de outros irmãos que, com certeza, o irmão Tom do Senhor terá o discernimento para colocar, por exemplo, no ensino da palavra, para usar na evangelização e assim por diante. Então vejam o versículo 11, Efésios 4:11, e olha, vamos seguir a leitura, e eu peço que vocês prestem o máximo de atenção, se puder acompanhem com suas Bíblias. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido
todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aleluia! Quantos ensinamentos maravilhosos, edificantes. E em muitos aqui eu tropeço. Em muitos eu preciso ser transformado. E você? E você? Estamos em obras, irmãos. De vez em quando na estrada, nas viagens eu vejo lá a plaquinha, estamos em obras. E quando eu vejo aquela plaquinha escrita assim, fim das obras, sabe no que eu penso? No dia de Cristo. Na volta do Senhor, no nosso encontro com Ele. Só nesse dia terá terminado essas obras. Mas estamos em obras. Será que reconhecemos isso? Que não somos melhores que os irmãos? Que precisamos dessa transformação constante, sempre, para a glória de Deus. E que quando melhoramos em alguma coisa, a glória não é nossa, porque é a palavra que nos muda, pela oração. Porque quando compreendemos isso, aí sim, nós compreendemos o Evangelho. Quando não nos exaltamos, quando não nos orgulhamos de sermos diferentes. Irmãos, eu encerro essa mensagem contando uma história verídica que aconteceu com a esposa de um pastor muito famoso. Não vou mencionar o nome, mas é um pastor que prega o Evangelho, sim. Pastor lá dos Estados Unidos. E ele conta que certa vez a esposa dele estava na porta da igreja, e da porta da igreja ela viu na esquina uma prostituta. E quando ela viu aquela prostituta, ela desdenhou da prostituta. E levantou a cabeça e olhou, sabe? Porque aquela prostituta olhou para ela, e olhou para dentro da igreja. E o Espírito Santo falou com ela, você não é melhor que essa prostituta. E aquilo veio como uma espada no coração dela. Você não é melhor que essa prostituta. E aquela voz que veio ao seu coração ficou se repetindo. E de madrugada, ela acordou o marido dela, que é alguém que compreende o Evangelho, e disse, meu amor, você acha que eu não sou salva? E sabiamente o marido dela olhou para ela e disse, resolva isso agora com Deus.
Vá orar, ore. E o Senhor vai falar no seu coração. E ela fez isso. Foi para um outro aposento, se ajoelhou, e o Espírito Santo começou a mostrar tantos erros que ela cometia. E ela estava apontando erros carnais naquela prostituta, sendo que ela tinha os piores, os espirituais. Porque a prostituição, todos veem. Mas e a inveja? E o orgulho? E a ganância? Os desejos secretos e sujos do coração. E ali ela chorou e se arrependeu. E depois, no culto do domingo seguinte, ela pediu para dar esse testemunho. E ela disse: vocês aqui nessa igreja me tinham e me têm ainda em um grande conceito. Em um grande conceito. Talvez apenas porque eu seja a esposa do pastor. Mas eu quero contar para vocês uma coisa. Eu não era convertida até o domingo passado. E sabe o que aconteceu, irmãos, quando ela contou isso? Quando ela se sentou, as irmãs que estavam sentadas perto dela se levantaram, porque não queriam sentar perto dela, porque ficaram ofendidas com o que ela havia dito. Muito triste, muito lamentável. Eu posso dizer o nome do pastor porque esse testemunho está no YouTube, contado por ele mesmo, Paul Washer. Estou falando da esposa de Paul Washer, que é o diretor de uma das missões mais lindas que prega o evangelho no mundo. O verdadeiro evangelho. Embora seja um calvinista, mas tudo bem. Né? Não é verdade? Ninguém é perfeito? Ninguém é perfeito. Nem eu tampouco. Então, irmãos, eu conto essa história só para mostrar que títulos, irmãos, não significa salvação. Aquela irmã, eu não sei se ela tinha um título na igreja, no mínimo era o título de esposa do pastor, no mínimo era esse. Mas eu conto isso por quê? Porque todos nós, a começar por mim, precisamos de transformação, irmãos. E enquanto não enxergamos isso, nem sequer somos salvos. Como a esposa de Paul Washer, irmãos, ela contou no testemunho que se ela morresse antes daquele dia, ela estaria no inferno. Porque apesar de todos aqueles anos numa igreja, ela nunca havia abandonado o orgulho, a soberba. E eu mesmo, irmãos, quantos anos eu estive apenas sendo um religioso hipócrita, até que finalmente conheci a verdade em Jesus. Conheci a verdade em Jesus, pela palavra. Então, amados, que venhamos sempre buscar nos humilharmos, diminuirmos, não querermos ser servidos, mas querermos servir por amor ao próximo. E esse amor ao próximo, porque Jesus nos amou primeiro. Eu não posso amar o meu semelhante se não for via Cristo, irmãos, porque senão será um falso amor. O perfeito amor, o amor ágape, é via Cristo. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro e porque o Senhor ama você do jeito que você é. E chama você para se arrepender dos seus pecados e ser transformado por Ele, para a glória de Deus. E somente a Deus toda a glória. Quero convidar você a orar comigo. Amém? E se você puder, porque muitos estavam de joelhos quando eu aqui cheguei, se você puder, esteja se colocando também mais uma vez de joelhos junto comigo. Aleluia. Isso é o mais importante, irmãos. Compreendermos isso, irmãos. Do que se trata nós estarmos congregando. Amado Deus, nosso querido Pai, todos nós aqui, Senhor, todos nós aqui, somos carentes da Tua misericórdia, Senhor. Como disse o profeta Jeremias, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Senhor. São as Tuas misericórdias, Senhor. Não há méritos em mim,
não há méritos em qualquer um de nós. Toda boa obra que fazemos, ó Senhor, só é verdadeiramente uma boa obra quando nós estamos fazendo despojados de qualquer interesse, de elogio, de retribuição. E quando nós fazemos uma boa obra desta forma, isto não foi resultado do nosso esforço carnal, mas é obra do Teu Espírito Santo em nós. Ó Senhor, aqui estamos, ó Pai, ajoelhados, Te rogando, Senhor, perdão, perdoa-nos, ó Senhor. Lendo esse texto em Efésios, eu fui confrontado aqui, Pai. Fui confrontado aqui, Senhor, com pecados que preciso, ó Senhor, abandonar. Práticas, ó Pai, que quando não vigio eu ainda cometo, como a gritaria, por exemplo. A Tua palavra diz, abandonai toda a gritaria, e às vezes eu levanto a minha voz. E Senhor, eu creio que Jesus, em todas as suas pregações, Ele nunca levantou a sua voz. E quantas vezes eu pregando, eu levanto a minha voz. Quantas vezes eu, às vezes, me exalto conversando com alguém quando discordo dessa pessoa. E às vezes essa pessoa é a minha própria esposa, são os meus filhos. Então, Senhor, todos nós temos algo a mudar, Pai. Por menor que seja, Pai, o Teu padrão é perfeito, Senhor. E a Tua palavra nos chama a essa perfeição. Mas nesta perfeição está também a humildade. Não o orgulho, não a soberba, mas a humildade de um coração sincero, que reconhece que toda boa obra vem de Ti, Senhor. A verdadeira boa obra, aquela que não busca recompensa, que não busca elogio, mas que busca tão somente fazer o bem. Ó Senhor, que para a Tua glória, Senhor, o Teu Santo Espírito, por meio da Tua palavra, venha completar esta boa obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Ó Senhor, muda-nos, ó Senhor, muda-nos, ó Pai, que nas nossas orações secretas a Ti, venhamos confessar especificamente aquilo que nós estamos ainda, Pai, cometendo e que é do Teu desagrado, Senhor. Seja o que for, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos mostrar. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos mostre onde é que nós estamos Te entristecendo. Mostra-nos, ó Pai, pecados que às vezes todos estão enxergando em nós, mas nós não estamos vendo, Pai. Ó Deus, só o Teu Espírito Santo pode fazer essa obra em nós, Senhor. E compreendemos, ó Pai, que o Senhor nos chamou para isso, para nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de Cristo, sermos uma nova criatura para a Tua glória, que dê muito fruto, que glorifique o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, e se quiseres nos dar algum dom, que assim seja para a Tua glória, mas que não venhamos nos iludir com os dons, que não venhamos pensar que os dons representam salvação e mérito, porque muitos dirão que tinham o dom de profetizar e de fazer milagres, e no entanto, o Senhor dirá a eles: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ó Senhor, o que mais queremos é intimidade contigo, e te pedimos essa intimidade em Cristo, Senhor, o único mediador que há entre nós, ó Pai, Teu Filho amado, a quem nós também amamos e queremos amar cada vez mais. Que o nosso amor por Ti venha crescer cada vez mais para a Tua glória, Senhor. E que não venhamos nos achar melhores do que ninguém. Livra-nos, ó Pai, de considerarmos aqueles que estão em denominações que pregam um falso evangelho. Livra-nos de considerarmos esses irmãos
como alguém que deva ser menosprezado ou ridicularizado, porque há muitos ali, Senhor, enganados, muitos que nunca conheceram a verdade em Cristo, e oramos por eles. Ajuda-nos, ó Pai, a fazê-los enxergar o que por Tua misericórdia Tu nos fizeste enxergar, muitas vezes usando alguém também, Senhor, e que tudo isso seja para a Tua glória, Pai. Muda-nos, ó Pai, e usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, rogamos essa intimidade contigo por meio de Cristo. Nós estamos ouvindo a Tua voz, Senhor, e abrimos a porta e Te convidamos, fica conosco, Senhor Jesus, como os discípulos pediram no caminho de Emaús. Fica conosco e ceia conosco, Senhor. Queremos essa intimidade contigo, Senhor, para a Tua glória. Ajuda-nos a abandonar todo o pecado. Não queremos entristecer o Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que nós te entristecemos, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, para a Tua honra e glória, Senhor. Ó Senhor, que haja sinceridade em nós, para a Tua glória. E que esta congregação, cada irmão aqui, os que vierem congregar aqui, sejam grandemente edificados em Cristo para a Tua glória, Pai. Continua os guardando, continua os livrando de todo mal e os mantendo unidos em Cristo para a Tua glória. Continua, Pai, dando sabedoria ao Teu servo Tom e à sua esposa Adriana. Continua, Pai querido, os mostrando, ó Pai, como conduzir as Tuas ovelhas para a Tua glória, Pai. E que eles façam isso sempre com amor e alegria, para a glória do Teu nome. Assim, Senhor, oramos pedindo que o Senhor venha guardar a todos aqui e venha nos livrar de todo o mal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja toda a honra e glória para sempre. E todos digam amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus.